Pastor Arlen Farnese, minha mãe missionária Cristiane, que Deus continue abençoando a vida de vocês em nome de Jesus, a todos os irmãos que aqui estão. Quero convidá-los a abrir a Bíblia nesta noite, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Mateus, capítulo de número 1. Glória a Deus. Aleluias. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, a partir do versículo, capítulo 1, a partir do versículo de número 21. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Versículo de número 20. Versículo de número 21. E dará luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Versículo de número 25. Versículo de número 23. E eis que a virgem conceberá, e dará luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Agora vamos para o capítulo de número 27 de Mateus, versículo de número 45. Mateus, capítulo de número 27, versículo de número 45. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo de número 45. E desde a hora sexta houve trevas sobre a terra até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebedou-a em vinagre, e pondo numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Glória a Deus, aleluia. Pode se sentar no nome de Jesus. Nós estamos diante de um texto em que a Bíblia relata a história de Jesus. O Evangelho de Mateus, escrito pelo próprio Mateus, que era publicano, também conhecido como Levi, que era um dos 12 que andavam com Jesus. Era um dos 12 apóstolos que Jesus escolheu, que Jesus chamou. Jesus, ele nasceu em Belém da Judéia, no tempo onde Herodes o Grande, ele reinava, o qual, segundo os escritores, era um homem sanguinário, era um homem bárbaro e um homem muito cruel. A Bíblia relata que os romanos o chamavam de rei dos judeus. Jesus, ele nasce num lugar simples. Em Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 7, a Bíblia diz que quando Maria ela deu à luz a Jesus, ela o envolveu em pano e o deitou em uma manjedoura, porque na estalagem que eles foram, não havia lugar para eles dentro, e eles ficaram no estábulo. A Bíblia ela diz que vieram os magos do Oriente para servir a Jesus. Os magos eram homens estudiosos, que eram originários da Pérsia e da Babilônia. Eles vinham e eram peritos em tradições, peritos em ciência, interpretações de sonho e peritos em astrologia. E eles notaram a estrela que diferenciava-se das outras. Eles notaram a estrela que brilhava mais do que as outras. E eles foram ver, eles foram ir, e aquela estrela que guiava-os, os levava até Jesus. E quando eles chegam até Jesus, a Bíblia diz que eles presenteiam Jesus com 3 coisas importantes: que o ouro, que simboliza a realeza, o incenso, que simboliza a divindade, e a mirra, que simboliza o sacrifício. Quando os magos eles estavam à procura de onde estava a estrela, eles chegam até Herodes, e Herodes ele fala para eles que se eles achassem, quando eles encontrassem Jesus, que era tido como rei dos judeus,
quando tinha nascido o novo rei dos judeus, a Bíblia diz que Herodes, ele fala para eles: quando vocês acharem, me notifiquem, para que eu também o adore. Porém, a maldade já estava no coração de Herodes, uma vez que Herodes queria ceifar a vida de Jesus, mas Deus, ele não permitiu que isso acontecesse, pois os magos foram revelados para voltar pelo outro caminho. E quando Herodes, ele fica sabendo, ele vê que o controle da situação não está nas suas mãos. Quando ele perde a rédea da história, ele fala para matar todos os meninos de 2 anos para baixo, na intenção de também matar a Jesus. Agora, o que eu entendo é que toda vez que uma pessoa ela se torna ameaça, sempre vai ter pessoas para se levantar contra a vida dessa pessoa. Caminhe comigo, Êxodo capítulo de número 1, versículo de número 9 e 10. A Bíblia diz que levanta outro faraó que não conhecia os feitos de José no Egito. E a Bíblia diz que esse novo rei que se levanta, ele percebe que o povo de Israel vinha crescendo. Ele percebe que o povo de Israel estava se fortificando. E ele disse eia, usemos de sabedoria com eles, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, eles se ajuntem com os nossos inimigos, pelejem contra nós e saia da terra. A intenção de Faraó era que o povo saísse da terra, ou seja, o povo de Israel estava mais forte do que os egípcios. O povo de Israel era mais numeroso, pelo que Faraó, ele teme a numeração do povo, pelo que ele teme a força do povo. Então eu começo a entender que toda vez que alguém percebe o crescimento diferenciado de uma pessoa, vai se levantar para tentar acabar com a tua vida, vai se levantar para tentar puxar o seu tapete. Mas eu já quero abrir um parêntese para dizer para você nessa noite: aquilo que Deus ele colocou na tua mão, ninguém nem nada vai poder tirar. Aquilo que Deus ele reservou para você, ninguém vai poder ceifar no teu lugar. Aquilo que Deus, o lugar que Deus ele preparou para você, é para ser para você e ninguém vai chegar na tua frente. Deus ele está dizendo para você: eu preparei para você. Na caminhada você vai sofrer, mas Deus ele está conosco, porque ele prometeu estar conosco. Aleluias. E quando o faraó ele percebe o crescimento do povo, ele tenta usar estratégias para parar o crescimento, para paralisar o crescimento do povo. Ele começa a afligir o povo com as suas cargas e seus tributos. Ele começa a colocar o povo de Israel para trabalhar como escravos para os egípcios. E a Bíblia nos diz que o povo, enquanto eles estavam sendo escravos, Faraó ele diz para matar todos os meninos que nascessem. Ele deu ordem às parteiras para matar todas as crianças, homens que nascessem. Mas isso também foi frustrado. Então ele diz para pegar todas as crianças e jogar no rio Nilo, obtendo assim seria obtido uma mistura. Mas Deus ele não permite tal coisa. Deus ele continua mantendo o seu povo puro e toda tentativa foi falhada. Deus ele está dizendo para você nessa noite: é fato que você vai sofrer, é fato que na caminhada pessoas vão tentar paralisar você, é fato que na caminhada você vai precisar passar por algumas dificuldades, mas Deus ele está conosco. Deus ele está dizendo para você: nenhum mal chegará até você e nem praga alguma chegará até a tua tenda. Deus ele está dizendo para você nessa noite: aquilo que eu reservei para você, ninguém vai poder parar. Aquilo, projeto que Deus ele tem na tua vida, ninguém nem nada vai poder interferir, porque Deus ele é poderoso. Glórias a Deus, aleluias. Se nós olharmos também no livro de Neemias, quando ele tenta reconstruir a cidade de Jerusalém, a Bíblia diz que Sanbalat e Tobias, eles chegam para tentar paralisar a obra. Primeiro eles começam a zombar do povo, eles zombam da obra, e eles zombam do material que eles usavam, e eles zombam dos trabalhadores. Eles começam a falar sobre o muro que eles edificavam, que nem precisaria de um exército, porque facilmente raposas destruiriam aquele muro. Eles menosprezam, eles tentam fazer eles parar de qualquer forma, mas a Bíblia diz que a resposta de Neemias, quando Sanbalat e Tobias mandou mensageiros dizer para Neemias: vem,
Desça, congrega com a gente. Vamos congregar todo mundo junto, mas Neemias ele disse: eu estou fazendo a grande obra, de modo que eu não poderei parar. O fato de você entender que você não pode parar é o que vai fazer você continuar no propósito de Deus. Eu quero te dizer para você nessa noite, Deus ele está dizendo para você, o diabo ele vai enviar seta, o diabo ele vai tentar de qualquer maneira, mas você tem que estar preparado, você tem que estar disposto a dizer: eu estou fazendo a grande obra, de modo que eu não poderei parar. Deus ele está dizendo para você: a obra que eu confiei em você é grande, a obra que eu coloquei na tua mão é grande, você não pode parar. Deus ele está dizendo para alguém aqui nessa noite: você pensou que seria o último culto, você pensou que era a última vez que você ia pisar neste lugar, mas Deus ele está dizendo para você: a obra que eu coloquei na tua mão é grande, você não pode parar. A obra que Deus ele colocou sobre você é grande, e toda vez que o diabo se levantar, você tem que colocar na sua cabeça: eu faço uma grande obra, de modo que eu não poderei parar. Glória a Deus. No versículo de número 13, a Bíblia relata que José, Maria e Jesus, eles fogem para o Egito. E no versículo 19 a Bíblia diz que Herodes já era morto. Porém José ele temia ir para Belém, pois Arquelau, que era filho de Herodes, ele estava dominando, ele estava reinando. Então eles foram para Nazaré, que era localizada entre as montanhas da Baixa Galileia, porque era um lugar isolado. No capítulo de número 3, João Batista, ele aparece pregando o evangelho, pregando a palavra de arrependimento. A Bíblia diz que João, ele diz que ele batizava com água, mas viria um após ele, que ele não era digno de desatar a sandália dos pés, que ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E quando Jesus ele chega para ser batizado, quando Jesus ele vai até João Batista para ser batizado, para que se cumprissem as Escrituras, acontece 3 coisas importantes no batismo de Jesus. Primeiro, a presença da Trindade. Segundo, a voz do céu. E terceiro, a declaração do Pai, que é: este meu filho amado, a quem me trará muitas alegrias. A Bíblia diz que, segundo estudiosos, eles dizem que Jesus ele foi batizado com 30 anos, que era a idade que um homem atingia a maturidade, segundo a cultura antiga. E após Jesus ele ser batizado, ele foi para o deserto, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Então eu entendo que não é toda vez que o Espírito ele vai nos levar às águas tranquilas. Eu entendo que nem sempre que estamos no rumo da vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, você vai ser guiado a águas mansas. Jesus ele foi guiado para o deserto, para ser tentado por 40 dias e 40 noites. Jesus ele permanece em jejum 40 dias e 40 noites. O que me chama a atenção é que Satanás, ele chega no período terminal do jejum de Jesus, quando o seu corpo físico, Jesus ele sendo 100% homem e 100% Deus, ele se cansa. O seu corpo físico, ele teve fome, porque ele precisava se alimentar. Mas a Bíblia diz que terminados esses 40 dias, Satanás ele chega para tentar Jesus. Então eu entendo que Satanás ele chega no momento em que Jesus ele estava mais fragilizado. Ele chega no momento de fragilidade. Ele chega no momento em que Jesus estava mais propenso, em que o corpo do ser humano ele pede para comer algo, em que o corpo do ser humano já estava desfalecido, e Satanás ele chega para tentar Jesus. A primeira palavra proferida por Satanás, segundo a Bíblia, é: se você é o filho de Deus, pega essa pedra e transforma em pão. Em outras palavras, Satanás ele está dizendo: você é filho de Deus, você não precisa passar necessidade, mas se você é filho de Deus, pega essa pedra e transforma em pão. Satanás ele vem com a dúvida, tentando colocar dúvida no coração de Jesus. No batismo de Jesus, a Bíblia diz que desceu a pomba do céu, simbolizando o Espírito Santo, e diz: este é o meu filho amado. E Satanás ele diz: se tu és o filho de Deus, mande que essa pedra se transforme em pão. Mas eu acho interessante que Jesus ele diz: portanto está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás ele tenta outro, ele diz: ele leva Jesus ao alto pináculo do templo e manda Jesus descer de lá.
Então fala com Jesus, pula daí, porque a Bíblia está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropece no seu pé com alguma pedra. Mas Jesus, ele lança logo outra. Deus, ele diz, não, portanto está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Satanás, ele diz, ele mostra o Senhor toda a grandeza do mundo e diz, tudo isto me foi me dado, e eu dou a quem eu quero. Porém, eu darei a ti se você se prostrar e me adorar de joelhos. Jesus, ele diz outra, portanto está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Jesus, ele estava no deserto, mas ele não permitiu que a sua necessidade falasse mais alto. Agora, um paradoxo em que o próprio apóstolo Paulo, ele faz entre o primeiro Adão e o último Adão. O Adão, ele pecou estando no jardim, tendo outras possibilidades, e fato, ele não estava no jejum, mas Jesus, ele foi tentado, o mesmo agente tentador é Satanás. Jesus, o ambiente é diferente, porque Jesus estava no deserto e Adão no jardim do Éden. Ele tenta fazer Adão cair pela própria coisa que ele caiu, tentar ser semelhante a Deus, porque ele fala com Eva por intermédio da serpente. Portanto, não foi assim que Deus disse para vocês, de todas as árvores do jardim vocês poderão comer. E Eva, ela diz, Deus, ele disse isso, mas ele também disse, portanto, da árvore que está no meio do jardim, dela não comereis e nem tocais, para que não morrais. E Satanás, ele fala, certamente vocês não vão morrer. Deus, ele diz para vocês não comer, porque ele sabe que no dia que você comer, você será semelhante a Deus, sabendo o bem e o mal. Satanás, ele não mentiu, porém a Bíblia estava escrito que uma ordem direta de Deus era para que eles não comessem. E Satanás, ele tenta da mesma forma que ele caiu, do mesmo jeito que ele foi lançado dos céus, ele tenta fazer a humanidade cair, e ele consegue, porque Eva, ela toma do fruto, come e dá ao seu marido para comer também. Mas o que eu acho interessante é que o lugar não faz o caráter das pessoas, porque Eva e Adão, eles estavam no jardim, foram tentados e caíram. Jesus estava no deserto, foi tentado e ele não caiu. Eu quero dizer para você nessa noite, o lugar que você está não pode interferir naquilo que você vai fazer. O lugar que você se encontra, a situação que você se encontra, não pode interferir na escolha que você vai ter. Quando Satanás, ele chegar para você e dizer para você pecar, dizer para você cair, Deus, ele está dizendo para você nessa noite, não deixe que o ambiente em que você vive, não deixe que o ambiente em que você trabalha, não deixe que o ambiente em que você estuda corrompa você, não deixe que o ambiente faça o seu caráter. Deus, Jesus, ele estava no deserto, mas toda vez que Satanás lançava uma palavra para ele rebatia com a palavra. Eu quero dizer para você nessa noite que a única arma que pode vencer o diabo é somente a palavra de Deus. A única arma que pode fazer Satanás recuar é somente a palavra de Deus. Glória a Deus. No ministério de Jesus, nós percebemos que Jesus, ele operou vários milagres. No livro de João, capítulo de número 2, versículo de número 1 ao versículo de número 11, a Bíblia narra o primeiro milagre de Jesus. A Bíblia diz que em Caná da Galileia havia uma festa de casamento, em que Jesus, ele foi juntamente com seus discípulos. Logo, a mãe de Jesus, que também estava na festa, ela chega para Jesus e fala que o vinho da festa havia acabado. E fala para os homens, os serventes, para fazer tudo quanto Jesus ele mandar, para fazer tudo quanto Jesus ia mandar. E Jesus, ele fala para eles, para pegar as talhas. A Bíblia diz que tinha 6 talhas de pedra, cada uma comportando de 60 a 120 litros de água. Jesus, ele manda encher todas aquelas talhas de água, e depois manda tirar e levar ao mestre-sala. E quando o mestre, ele prova o vinho, ele vê que o noivo, ele diz, geralmente se dá primeiro o vinho bom, e depois que todos bebem bem, se dá o vinho inferior. Então, o que eu entendo é que Jesus, tudo que Jesus faz é perfeito, da parte de Deus é sempre melhor. Não vale a pena nós tentarmos fazer com as nossas próprias mãos, não vale a pena nós tentarmos com a nossa própria inteligência, não vale a pena nós tentar do nosso jeito, porque o jeito de Deus é melhor. O tempo de Deus é o tempo perfeito. A forma que Deus faz é sempre perfeito. A Bíblia também diz em Lucas capítulo número 5,
Quando Jesus ele cura um leproso que chega até Jesus e diz: Senhor, se tu quiseres, você pode me tornar são. Jesus ele disse: eu quero ser limpo. O que eu entendo é que a palavra de Deus que foi tão direta, que Jesus ele disse: quero ser limpo. E o milagre aconteceu. Deus ele pode fazer na tua vida muito além do que você pensa, muito além do que você pede. Deus ele tem todo o poder. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e continuará sendo o mesmo eternamente. Deus ele está dizendo para alguém aqui nessa noite: você até pensa que a situação é impossível, mas o poder de Deus vai além dessa situação. O poder de Deus vai além daquilo que te faz chorar. O poder de Deus vai além do que aquilo que te faz sofrer. O poder de Deus vai além do que aquilo que você pensa que é grande. Eu quero dizer para você nessa noite que se o teu problema é grande, Jesus é ainda maior. Se o teu problema te afronta, Jesus ele pode fazer milagre. Se o teu problema te faz querer desistir, Deus ele está dizendo: eu posso te levantar. Se o teu problema te mostra que você é pecador, que você é um pobre pecador, Deus ele está dizendo: mas eu amo os pecadores, porque eu vim para aqueles que estavam feridos. O mundo ele nos mostra que nós somos falhos. O mundo ele nos mostra que nós somos feridos. Mas a Bíblia diz: o mundo nos mostra que nós somos apenas pecadores. Mas a Bíblia nos mostra que Jesus ele nos amou antes de tudo. O mundo ele quer nos fazer pensar que Jesus ele não nos ama. Existe até pessoas dizendo que Jesus deixou nós aqui para sofrer. Mas a Bíblia mesmo diz: no mundo vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quem disse que servir a Deus é mar de rosas, quem diz que servir a Deus é só bonança, mentiu. Pois o próprio Jesus ele disse que nós iríamos sofrer. A Bíblia diz que Jesus, quando o apóstolo Paulo se converte, Jesus ele diz: e eu mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Então é necessário nós chorar, é necessário a gente sofrer, mas o nosso consolo vem quando a trombeta tocar e nós subimos para nos encontrar com Jesus. Glória a Deus, aleluia. Em Marcos capítulo número 5, versículo de número 25, a Bíblia relata a história de uma mulher que padecia há 12 anos de hemorragia. E a Bíblia diz que essa mulher gastou os seus bens com vários médicos, mas ela nada teve proveito. Até que um dia ela escuta que Jesus passaria. E ela, ouvindo que Jesus iria passar, ela diz consigo: se eu tão somente tocar na sua orla, eu serei sarada. A Bíblia diz que ela rompe no meio da multidão e toca na orla das vestes de Jesus. E quando ela toca na orla das vestes de Jesus, Jesus ele para. E ele pergunta: quem me tocou? Algum dos discípulos ele respondeu: mestre, a multidão te aperta. Todo mundo quer tocar em você e você pergunta: quem te tocou? Jesus ele disse: foi um toque diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude. Uma mulher determinada, ela conseguiu chamar a atenção de Jesus. Uma mulher que sabia aquilo que esperava ela. Uma mulher que estava determinada. Ela estava sofrendo, mas ela rompe as suas limitações. Pela cultura ela era considerada imunda, mas ela rompe a situação. Ela rompe no meio da multidão. Ela rompe os seus problemas para atingir a cura. E eu quero te perguntar nessa noite: até que ponto você está disposto a chegar para receber aquilo que Deus ele já falou que é teu? Até que ponto você está disposto a chegar para receber aquilo que você almeja? Porque existem pessoas que dizem que o nível da sua busca revela o nível da sua necessidade. Deus ele está dizendo para você nessa noite: eu tenho obras grandes na tua vida, mas até que ponto você está disposto a chegar? Deus ele está dizendo para você nessa noite: eu tenho planos na sua vida, mas até que ponto você está disposto a chegar? Glórias a Deus. Aquela mulher ela rompeu no meio da multidão e recebeu um milagre. No livro de João, para adiantar, livro de João, capítulo de número 11, versículo de número 20 ao versículo número 44, a Bíblia relata a história da ressurreição de Lázaro. Quando Marta e Maria, elas mandam um mensageiro ir até Jesus, ele chega até Jesus e disse: Senhor, aquele a quem tu amas está enfermo. Jesus ele permanece 2 dias no mesmo lugar. E após ele se deslocar, seriam também 2 dias de viagem.
E quando ele chega, Marta, ela vai ao encontro de Jesus, chega até Jesus e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Eu começo a perceber que ela acreditava que Jesus ele tinha poder para curar Lázaro, mas ela não conseguia acreditar no poder da ressurreição, porque quando Jesus ele disse que Lázaro iria ressuscitar, ela disse: sim, eu creio que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Mas Jesus ele estava falando do tempo exato. E a Bíblia nos relata que quando Jesus ele manda chamar também Maria, ela chega e fala a mesma coisa: Senhor, se o Senhor já estivesse aqui, o meu irmão também não teria morrido. E eu começo a perceber que Jesus, nesse encontro da vida com a morte, a Bíblia nos relata que Jesus ele permaneceu 2 dias no mesmo lugar, e logo após 2 dias ele se desloca. Se ele tivesse deslocado no mesmo dia, também não teria jeito. Porque quando Jesus ele recebe a notícia, são 2 dias para se deslocar. Depois que ele se desloca, são 2 dias para chegar, 4 dias. A Bíblia diz que Lázaro já estava morto há 4 dias. Mas se Deus ele chega no tempo em que elas queriam que Jesus chegasse, se Jesus ele chega no tempo em que elas necessitavam que Jesus chegasse para curar Lázaro da enfermidade, Jesus ele realizaria o milagre e curaria Lázaro. Mas Jesus ele chega após 4 dias. E quando ele pede para ver onde Lázaro estava, ele diz: Senhor, Pai, graças eu te dou por me haveres ouvido. E ele diz: Lázaro, vem para fora. O que eu entendo é que o tempo não foi necessário para parar o agir de Deus. Eu quero já entregar para você nessa noite que o tempo que você passa essa situação, eu não sei o tempo que você clama, eu não sei quanto tempo tem que você busca algo da parte de Deus, mas eu quero dizer para você nessa noite que o tempo não é barreira para o milagre de Deus. O tempo não é barreira para paralisar o que Deus ele tem na tua vida. Porque o tempo de Deus é sempre perfeito. O tempo de Deus é de qualidade, o tempo de Deus é melhor. O tempo de Deus vai ser maior na tua vida. Eu não sei quanto tempo tem que você espera por algo da parte de Deus, mas eu quero dizer para você nessa noite que talvez na sua mente você pensa: Deus, o Senhor está demorando. Deus, o Senhor está atrasando, mas Deus ele está dizendo para você: o meu tempo ainda é melhor. O meu tempo ainda é perfeito. Deus ele está dizendo para você: você pode até estar chorando, você pode até estar sofrendo, mas quando o meu tempo chegar na tua vida, você vai perceber que valeu a pena chorar. Você vai perceber que valeu a pena sofrer. Você vai perceber que valeu a pena falar. Valeu a pena escutar pessoas falando de você, falando que você é crente, mas está na situação difícil, falando que você vai na igreja todo dia, mas nada. Mas Deus ele está dizendo: quando o meu tempo chegar sobre a tua vida, você vai perceber que o tempo de Deus ele é perfeito. Nada consegue parar o agir de Deus. O poder de Deus ele é ilimitado. O poder de Deus que Jesus ele tem sobre a vida, sobre a morte. Deus ele tem poder para realizar aquilo na tua situação. Deus ele tem poder para fazer milagre na tua vida. Glórias a Deus. Quando a Bíblia no ministério de Jesus, observando, nós percebemos que Jesus ele faz diversos milagres no seu ministério. E Jesus ele começa a falar com os seus discípulos. No capítulo número 26 de Mateus, ele começa a falar para os seus discípulos o que ele havia de sofrer. E ele começa a falar dos discípulos que ele sofreria, que ele iria para a prisão, que ele morreria. E Pedro ele diz: Senhor, se necessário, até eu morro com o Senhor. A Bíblia diz que Jesus ele vai para o Getsemane para orar. E quando ele está no Getsemane, a Bíblia diz que alguns dos discípulos eles vão com Jesus. E Jesus ele disse que ficai aqui porque eu vou adiante para orar. E quando ele ora, ele volta e ele encontra os discípulos adormecidos. E Jesus ele diz: vocês não podem jejuar comigo vocês não podem orar comigo nem uma hora. Jesus ele volta e ora de novo. A Bíblia diz que Jesus mais uma vez ele encontra os seus discípulos adormecidos. E ele fala a mesma coisa: não podeis velar comigo nem uma hora. Jesus ele volta, ele ora e ele começa a se agonizar. A Bíblia diz que ele soa gotas de sangue.
A Bíblia relata que Jesus ele diz: Pai, se necessário, se possível, aparta de mim esse cálice sem que eu o beba, mas todavia seja feita a tua vontade. Aleluia. A Bíblia relata que Jesus, quando que Judas, o traidor, ele chega até Jesus, dá um beijo no rosto de Jesus, e Jesus ele diz: amigo, a que viestes? E Judas ele vem acompanhado de soldados para prenderem Jesus. Judas, ele traiu Jesus por 20 moedas de prata. Ele traz Jesus com um beijo no rosto, e Jesus o chama de amigo. É que Jesus, mais uma vez, ele nos mostra a diferença de um caráter para o outro. O caráter de Judas não interferiu no caráter de Jesus. Eu quero dizer para você nessa noite que muitas das vezes, na nossa caminhada, você não entende, nós não entendemos o porquê tanta gente se afasta de nós. Na caminhada, muitas das vezes, a gente não entende porque muita gente deixa a gente de lado. Mas é que Jesus ele está tirando do nosso caminho. Jesus ele está tirando da nossa vida todas aquelas pessoas que querem até te ver bem, mas nunca te ver melhor do que ela. É que tem pessoa que te dá um tapa nas costas, mas na mão dela tem uma faca pronta para enfiar nas suas costas quando você estiver menos percebendo. É que muitas pessoas elas se chamam de amigo, e na rodinha, no grupinho de amigos, eles falam de você. Deus ele está dizendo para você: não se espante, não se assuste quando pessoas começarem a sair do seu lado. É porque tem muita gente que vai deixar a máscara cair. Deus ele vai mostrar quem verdadeiramente é teu amigo, quem verdadeiramente está do seu lado. Jesus ele sofreu traição. Jesus ele sofreu diversas dores, e nós também de fato iremos sofrer. Mas Deus ele estará conosco enquanto nós aqui estivermos. A Bíblia diz que Jesus ele foi preso. Eles bateram em Jesus, cuspiram no rosto de Jesus. Jesus ele sofreu. Ele sofreu sendo chicoteado com um gato de 9 caudas. Segundo historiadores, a Bíblia diz esse chicote do gato de 9 caudas. Nas suas pontas tinham pedaços de ossos, pedaços de metais. E quando pegava nas costas daquele que estava sofrendo, pegava nas costas daquele que estava sendo chicoteado, rasgava as costas da pessoa. E Jesus ele sofreu uma quarentena menos uma. Foram 39 chicotadas nas costas de Jesus, deixando as costas de Jesus toda ensanguentada. Mas mesmo assim, ele continuou no propósito para salvar a humanidade. É porque ele já havia visto que nessa noite nós estaríamos aqui adorando ele. É que ele já tinha visto que se ele desistisse, a nossa vida aqui estaria em jogo. Jesus ele viu que no futuro hoje nós já estaríamos aqui adorando ele em espírito e em verdade. Jesus ele sofreu por nossa causa. Jesus ele sofreu pelos nossos pecados, tirando de sobre nós a culpa e levando sobre si. Porque a Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas iniquidades. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. A Bíblia diz que Pilatos, toda vez ele soltava um prisioneiro. E Pilatos ele pega Jesus e Barrabás para a multidão escolher quem seria solto e quem seria crucificado. A Bíblia diz que quando Pilatos ele apresenta os dois, a multidão escolhe que soltasse Barrabás e que crucificasse Jesus. Nós sabemos que Jesus ele foi morto crucificado. Segundo historiadores, a morte de cruz era usada em escravos e criminosos de alta periculosidade. Era uma das mortes mais cruéis que tinha para que a pessoa se morta. Jesus ele foi pregado na cruz, em cada mão uma estaca, em cada mão esticada ao máximo. Os pés eram presos, de forma que o corpo ficava sustentado pelas mãos e pelos pregos que estavam nos pés. Tinha pessoas que morriam antes mesmo do processo da crucificação. Agora a Bíblia diz que Jesus, quando ele já estava crucificado, com sofrimentos indescritíveis, no versículo número 45, a Bíblia diz que a terra escurece, a Bíblia diz que o sol se esconde, a terra escurece, perto das meio-dia, às 3 horas da tarde. A Bíblia diz que se escurece o céu. Jesus ele foi crucificado, Jesus ele sofreu por nos amar. A Bíblia diz que quando o céu escurece,
Jesus, ele começa a clamar, Eli, Eli, lama sabachthani. Eles pensavam que Jesus estava clamando por Elias, para que Elias o salvasse. Mas a Bíblia diz que Jesus, após ele sofrer, após ele estar agonizando de dor, eles deram um vinagre para Jesus beber. A Bíblia diz que Jesus, ele grita, está consumado. Quando Jesus, ele grita, está consumado, nós percebemos que Jesus, ele estava crucificado entre dois salteadores. Quando ele grita, está consumado, ele rende o seu espírito e diz, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Deus, ele está dizendo para você nessa noite, todo sofrimento foi por causa de nós. Jesus, ele sofreu por nos amar. Talvez alguém olhasse para a situação de Jesus, após ele estar já no sepulcro. Talvez no primeiro dia alguém foi lá olhar e diz, não tem mais jeito. Talvez alguém olhou e disse, não tem mais solução. Talvez alguém disse, como aqueles que estavam do lado de Jesus, salvou a tantos e a si mesmo não conseguiu salvar. Talvez no segundo dia alguém olhou para Jesus, lembrou da história de Jesus e disse, ele fez tantos milagres para morrer dessa maneira. Mas no terceiro dia não deu outro argumento. Alguém olhou e teve que dizer, ele não está mais aqui porque ele ressuscitou. Eu quero dizer para você nessa noite, Jesus, ele sofreu sim. Jesus, ele nasceu, o seu nascimento foi com glória. O seu ministério foi uma caminhada de glória. A sua morte foi uma morte com glória. O seu sepultamento foi um sepultamento em glória. E a sua ressurreição foi uma ressurreição em glória. Porque ele foi morto de fato. Ele viveu em glória. Ele viveu o seu ministério. Ele morreu. Ele foi crucificado. Mas no terceiro dia, ele ressuscitou. No terceiro dia, não teve outro argumento. Eles tiveram que dizer, ele não está mais aqui, porque ele já ressuscitou. Talvez alguém foi olhar no túmulo de Jesus, assim como Maria, desesperada ela foi. Quando ela chegou lá, ela não encontrou o corpo de Jesus. O recado que Jesus ele deixou é bem simples, eu ressuscitei. Deus, ele está dizendo para você, no terceiro dia, ele ressuscitou, e ele está aqui nessa noite. Glória a Deus. Jesus, depois de tanto sofrimento, Jesus, ele ressuscitou de dentre os mortos. A história de Jesus é uma história interessante, porque Jesus, em todo o seu ministério, a Bíblia mesmo relata, o texto não me vem à memória nesse momento, mas a Bíblia mesmo relata que se fosse descrever todos os milagres que Jesus ele realizou, não caberia páginas, as páginas se acabariam. Jesus, ele realizou tantos milagres. Ele teve aproximadamente 3 anos e meio de ministério. Mas nesses 3 anos e meio de ministério, Jesus ele realizou grandes milagres. O poder de Jesus foi totalmente limitado. No seu ministério, Jesus, ele levantou aleijados. No seu ministério, Jesus, ele ressuscitou mortos. No seu ministério, Jesus, ele curou o homem com a mão mirrada. No seu ministério, uma mulher tocou somente na orla das veias de Jesus e foi curada da hemorragia. No ministério de Jesus, até um homem que tinha 38 anos, que era paralítico, Jesus, ele disse, toma a tua cama, levanta. E ele foi curado. No ministério de Jesus, uma mulher, quando ela foi pega em adultério, ela foi ser crucificada. Jesus, ele só disse, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Aquela mulher, ela foi livre da sua condenação. Jesus, ele trouxe segunda chance para aquela mulher. E eu quero dizer para você nesse momento, ainda que o teu problema seja grande, ainda que a situação seja dolorida, e eu já te convido a colocar de pé nessa noite que eu vou finalizar. Ainda que a situação que você vive, ainda que a situação que você está seja complicada, ainda que alguém olhe para a tua situação e fale que é impossível acontecer algo e uma reviravolta. Deus, ele está dizendo para você, até disseram que era impossível, mas o poder de Deus, ele rompe as barreiras dessa noite. Eu quero que você traga a sua memória agora, nesse momento, a situação que você julga ser mais impossível na sua vida. A situação que talvez as pessoas ao seu redor olham para você e falam, você sonha alto demais.
Que talvez alguém olhou para você e disse: se você continuar sonhando tão alto, a sua queda vai ser grande. Que talvez alguém olhou para você e disse: você sonha muito alto. Eu tenho até dó quando você descobrir que isso aí é só ilusão. Eu quero te convidar nessa noite e traga à sua memória aquilo que você julga ser mais impossível. Aquilo que os seus olhos humanos, na sua limitação, você sabe que é totalmente impossível, falando na visão humana. Mas eu já quero te adiantar que aquilo que o homem diz e fala que é projeto falido, para Deus é só uma oportunidade, mais uma oportunidade de mostrar que Ele ainda é especialista em milagres. Eu vou ser bem breve. A Bíblia diz no livro de Jeremias, capítulo número 18, Deus ele convida Jeremias a descer à casa do oleiro. Jeremias ele desce até a casa do oleiro e ele observa que o oleiro estava trabalhando, com as mãos ele dava forma e dava movimento às rodas com os pés. A Bíblia diz que o vaso que o oleiro fazia se quebrou na mão do oleiro. O oleiro ele não pega aqueles cacos e deixa de lado, não, ele pega e torna a fazer tudo de novo. O que eu quero dizer com isso é que a sua vida não foi descartada. Quando você se quebrou na mão de Deus, Jesus ele disse: ainda está na minha mão, eu vou fazer dele um vaso novo. Talvez no meio do processo você disse: Senhor, eu estou sofrendo demais. Talvez no meio do processo você olhou para trás e você se quebrou. Eu não sei por que causa, mas Deus ele está dizendo: você está quebrado, mas ainda está na minha mão, eu vou fazer de novo. É necessário Jesus ele te moldar. É necessário no processo Jesus ele vai te amassar. Vai ser dolorido, mas Deus ele está dizendo: eu ainda estou aqui. A obra vai ser completa. Deus ele está dizendo para você nessa noite: você vai sofrer, você vai chorar, você vai passar por dificuldade, mas a minha vontade vai se concretizar na sua vida. Eu sei que é necessário. A Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Na nossa vida cristã, nós encontramos no nosso trajeto cristão, nós nos deparamos com 3 coisas que nós temos que passar. Primeiro, o processo. O processo é onde a gente chora, o processo é onde a gente quer até desistir. Mas Deus ele mostra que está conosco também no meio do processo. O que nos leva a alcançar o propósito. O propósito é onde você vê por que você passou pelo processo. É onde Jesus ele te mostra o porquê você sofreu tanto. E quando você chega na promessa, é quando você começa a vivenciar tudo que Jesus um dia te prometeu. Tudo que Deus ele falou que ia fazer na tua vida. Deus ele está dizendo: a obra vai ser perfeita. A obra vai ser completa. Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Deus ele está dizendo: talvez como vaso você vai ser quebrado, mas eu vou te refazer de novo. Talvez como vaso você vai precisar ser amassado. Vai doer, mas eu vou te refazer de novo. Porque é vaso quebrado na mão de quem sabe trabalhar ainda é vaso que vai ser usado. Deus ele está dizendo para você nessa noite: você até está quebrado, mas eu vou te refazer de novo. Erga a sua voz comigo em oração nessa noite. Eleva o seu pensamento até o céu. Glórias a Deus. Deus ele ainda está presente aqui nessa noite. Deus, nós sabemos que o Senhor pode fazer milagres. Comece a clamar nessa noite pela causa impossível. O nível da